Hoje eu vim compartilhar com vocês a leitura que eu fiz do livro que foi organizado pela minha biblioteca católica, o livro de Dom Bosco, a biografia de Dom Bosco, que foi escrito pelo Alfred. Este livro é uma biografia bem extensa, como vocês podem ver, é um livro bem grosso, tem mais de 500 páginas e é uma biografia então muito completa sobre esse grande santo. É uma linda história que vale muito a pena conhecer. Então, para quem não sabe, Dom Bosco é conhecido como o santo dos pedagogos. Além de um grande educador, ele foi, antes de tudo, um sacerdote, um grande padre, um grande confessor, um profeta, vidente, um santo, que fez muitos milagres e que realizou grandes obras, não só obras espirituais na vida de outras pessoas e em sua própria, mas grandes obras físicas também. Muitas igrejas, oratórios. O objetivo de Dom Bosco, que ele cumpriu com todas as suas forças e com toda a sua vida, era arrancar a juventude das garras do inimigo e abrigar esses jovens sobre as suas obras educacionais. Obras essas que se estenderam além de seu sepulcro, que foram muito além de sua morte, que continuaram após a sua morte. Então, até hoje existem ainda muitos oratórios, muitos institutos em que se tem como objetivo e como método esse método educacional de Dom Bosco, que talvez não seja bem um método, afinal ele nunca expôs um método pedagógico, mas a sua vida, sim, expôs de certa forma um método educacional e muitas pessoas, muitos futuros pedagogos e até outros santos se inspiraram nesse modelo de Dom Bosco. É muito importante conhecer a história de vida de Dom Bosco, que é o que esse livro, essa biografia, nos proporciona para compreender as obras que ele realizou. Então, já no começo do livro, em que fala um pouco sobre a infância dele, nós podemos compreender por que ele se tornou um grande educador. A sua mãe já foi uma grande escola para Dom Bosco. Ela foi uma mulher que educou sozinha Dom Bosco e seus irmãos e sempre passou muitos bons exemplos para seus filhos. Juntando esse bom exemplo de sua mãe com a perda de seu pai e certa rigorosidade que ele via nos sacerdotes, que não cumprimentavam as crianças, não cumprimentavam os jovens, que não cumprimentavam ele mesmo. Tudo isso foram fatores que ajudaram, incentivaram ele a querer aproximar dele os jovens. Então ele é muito conhecido por aproximar dele os jovens, as crianças, e ter muita paciência com eles. Essa é uma grande virtude de Dom Bosco, ele sempre teve muita paciência com as crianças e sempre teve muita força para levar essas almas ao céu. Ele foi um grande pai espiritual que acolheu muitos filhos com alegria, em contraposição àqueles sacerdotes que existiam na época e que ele relata, dizendo que eram sacerdotes que passavam sempre de cara fechada, que para impor certo respeito não se aproximavam dos jovens. E isso era algo que o incomodava muito. Por isso ele quis se tornar sacerdote e um sacerdote diferente deles. Só que Dom Bosco enfrentou muitas dificuldades para realizar e concretizar essas obras que ele desejava, como construção de igrejas, a construção de um oratório, de um lugar para cumprir com esse objetivo de educar essas crianças e educá-las para o céu, para a salvação. Ele enfrentou a descrença, inclusive, de alguns sacerdotes e amigos seus. E essa pedagogia de Dom Bosco é um grande legado que nós temos. Apesar de não ser um método formal, nós podemos compreender que Dom Bosco tinha certos princípios educacionais, o que nós podemos compreender através de sua vida. Então, participar totalmente da vida de seus alunos era um dos princípios de Dom Bosco, e isso nós podemos ver que ele de fato fazia. Afinal, ele sempre se preocupava muito com os seus filhos espirituais, com as crianças, os jovens. Ele não apenas
queria ensinar o catecismo, ele participava da vida deles. Tanto que ele jogava bola, jogava futebol com esses jovens, participava das brincadeiras e permitia mesmo que essas brincadeiras se realizassem. E as correções que Dom Bosco fazia sobre os jovens não eram correções duras, eram correções de fato eficientes, mas porque contavam com o auxílio dos próprios culpados, contava com a ajuda da razão do próprio culpado, de forma que essas correções levavam os jovens a se arrependerem do que haviam cometido de errado. E se pode ver também que havia uma liberdade moderada, então era um meio termo. Não havia aquela liberalidade extrema em que tudo era permitido que os jovens fizessem, mas também não havia aquela privação extrema de não permitir que os jovens não fizessem nada e nem pudessem brincar. De quer que se rezasse, ou que se trabalhasse, ou se brincasse, por toda parte se podia admirar a arte com que no meio desse mundo juvenil o grande educador sabia aliar a autoridade com a liberdade, a disciplina com a familiaridade, a ordem com a vivacidade infantil. O fim a que tendeu sempre seu esforço foi o de copiar, de uma maneira a mais perfeita possível, a família, criando ao redor da alma da criança essa atmosfera doméstica sem a qual ninguém pode viver. Então veja só, o objetivo de Dom Bosco também era criar esse ambiente de uma família doméstica, de uma igreja doméstica, que é a família. Porque muitos desses meninos, desses jovens que ele acolhia, eram jovens órfãos, que não tinham pais. Então, ele precisava criar esse ambiente familiar, de uma família de fato, porque todo mundo precisa de uma família. Essa é o mandamento de Deus, a lei da natureza que Deus instituiu. E Dom Bosco fazia isso através de uma vigilância afetuosa e de sua alegria. A alegria permeava todo esse ambiente. E ele então vigilava os seus filhos de forma afetuosa, sem privá-los de sua liberdade, mas também sem deixá-los cair nas garras do inimigo. Podemos dizer então que a finalidade da sua educação, desse método pedagógico, era a salvação das almas, não havia outro. Era levar almas para o céu, almas para Deus. Enquanto sacerdote, não havia outro objetivo senão esse. E a lição principal que Dom Bosco quis deixar para os seus filhos é a necessidade da confissão, da comunhão e de uma devoção a Nossa Senhora. Desde criança, Dom Bosco foi muito devoto a Nossa Senhora devido à sua mãe. Ela, quando descobriu que Dom Bosco ia de fato ser sacerdote, ela disse que ele devia ser muito devoto a Nossa Senhora e que devia espalhar essa devoção para as outras pessoas. E foi isso que ele fez. Ele também espalhou essa devoção para os seus filhos espirituais. E ele insistiu muito na importância e na necessidade de nós nos confessarmos com frequência e de comungarmos com frequência. O conjunto desses três elementos é essencial para todo católico. E as três virtudes que Dom Bosco teve foi a doçura, a paciência e a caridade. Isto resume a vida e a santidade de Dom Bosco. Ele sempre foi muito paciente, sempre teve muito amor, muita alegria e muita doçura. Ao final da sua vida, é essa a lição que ele deixa para todos: a hóstia e a virgem, força e pureza. Essa a lembrança que na beira do túmulo deixa o grande educador à juventude que ele tanto amara. Então, a hóstia e a virgem, a força e a pureza, é isso que nós precisamos. A força e a pureza é o que nós conseguimos com uma devoção à Nossa Senhora e ao comungarmos Jesus Eucarístico. Então a comunhão é essencial, sem ela nós não podemos ter essa força que provém do alimento espiritual, que é o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa obra, essa biografia de Dom Bosco, é lindíssima, é uma obra muito bela, assim como tantas outras biografias de santos, mas essa particularmente me tocou bastante, afinal também fala muito sobre pedagogia, sobre a educação, que eu tanto me interesso. E linda também é essa capa desse livro, não sei se vocês podem perceber, mas aqui é como se tivesse uma cruz e tem aqui a imagem de algumas crianças.
Então representa muito bem aquilo que Dom Bosco foi, um grande educador, um grande pedagogo e, acima de tudo, um grande santo, que amou a Deus e, por amar tanto a Deus, amou tanto aos seus filhos. E por amá-los tanto, não mediu esforços para levá-los ao céu. Até o fim da sua vida, ele ainda estava lá confessando, rezando missas, mesmo não tendo mais quase forças para fazer isso. Ele sempre se dedicou ao máximo e deu todas as suas forças para as obras de Deus. Tanto que as igrejas que ele construiu, principalmente a grande obra da igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, de quem ele tinha uma grande devoção, inclusive todos os milagres praticamente, né? Todos os milagres que ele fez, ele disse que foi Nossa Senhora Auxiliadora quem fez. E essas obras de Nossa Senhora Auxiliadora, nessas igrejas, foram grandes obras da Divina Providência, porque no último momento em que ele tinha que pagar as contas, né, as dívidas que todas essas obras tinham, ele conseguia nos últimos momentos. Então eram acontecimentos, obras da Divina Providência, e foi por isso que ele aceitou também construir uma igreja do Sagrado Coração de Jesus, porque ele confiava em Deus, sabia que essas obras não seriam feitas por mãos humanas somente, mas pelas mãos de Deus. Espero que tenham gostado desse vídeo e acessem o site da Biblioteca Católica para acompanhar o trabalho deles e acompanhar as próximas obras que estão vindo. Acompanhem o site da Biblioteca Católica para ver as próximas obras dos próximos kits que virão. Acesse o link, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E até os próximos vídeos. Tchau! Salve Maria!